Equação de segundo grau, parte 2, professora Letícia Vieira Guimarães, Matemática para Todos, UERGS, em Guaíba. Vamos seguir os nossos aprendizados, nossa revisão em equações de segundo grau. Bom trabalho. Como nós já vimos, nesta aula vamos abordar esses 5 pontos de como encontrar as raízes de uma equação de segundo grau. A solução de uma equação simples incompleta já foi abordada. A solução por fatoração também. Quando a equação é resultado quadrado de um binômio, né, então também foi resolvido. Então agora nós vamos nos dedicar a complemento de um quadrado de binômio e aplicação da fórmula de Bhaskara. Equação de segundo grau, parte 2, trata do complemento, da técnica de complemento de um quadrado de um binômio, né? E aí a gente acha então as raízes da equação. E a outra técnica que é a aplicação da fórmula de Bhaskara, que é conhecida, muito conhecida de vocês. Certo? Então, o complemento. Complementando um quadrado de um binômio, né? Eu fiz aqui um resumo do que a gente tem que fazer. Tá? Primeiro, separar os termos com a variável para o lado esquerdo da igualdade e para o outro lado direito os termos que não têm variável, geralmente um termo só. Dividir a equação pelo coeficiente A, fazer que com K igual a B sobre A dividido por 2, somar K dos dois lados da equação, separar o quadrado do binômio, né? Ou seja, o quadrado e achar o binômio, achar o termo do binômio, encontrar o binômio, substituir o binômio na equação e encontrar o x. São 8 passos que devemos fazer. Então, vocês têm que praticar os exercícios que vocês internalizam esses passos nessa técnica. É muito legal. E, por fim, para resolver a equação de segundo grau, a famosa fórmula de Bhaskara, que é um algoritmo que foi desenvolvido e onde a gente só preenche os valores associados a A, B e C. Vamos ver aqui. Temos aqui o exemplo 7, que é o mesmo exemplo 6, só que agora a gente vai resolver com a fórmula de Bhaskara. Então, aqui 2x² mais 3x menos 2 igual a 0. No modelo de ax² mais bx mais c, a gente diz que A é igual a 2, B igual a 3 e C igual a menos 2. Né? E a fórmula de Bhaskara é essa, menos B mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C sobre 2 vezes A. Então, sendo o B igual a 3, menos B, menos 3, mais ou menos a raiz de B ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, menos 4 vezes A, que é 2 vezes C, que é menos 2. Né? Embaixo, no denominador, 2 vezes A, 2 vezes 2. Então, ficamos com x igual a menos 3, mais ou menos 9, mais 16, dividido por 4. Deu x igual a menos 3, mais ou menos raiz de 25, sobre 4. Temos, então, que x é igual a menos 3, mais ou menos 5 sobre 4. Ficou menos 8 sobre 4, menos 2, e 2 sobre 4, 1 meio. É o mesmo resultado que tivemos, então, no exemplo 6. Estamos aí, então, com todas as técnicas para resolver o problema de equações com grau 2. Agora, nós temos algumas outras possibilidades que vamos explorar.
Equações de forma quadrática. As equações de forma quadrática são equações que não são de segundo grau, mas podem ser resolvidas utilizando as técnicas para a solução de equações de segundo grau, essas técnicas que foram apresentadas. Uma equação do tipo, A, que multiplica f de x ao quadrado, uma função de x ao quadrado, mais um b, que multiplica uma função de x mais um c igual a zero, pode ser pensada como uma equação de segundo grau. Como assim? Como assim vocês vão pensar? Eu não sei se a maioria teve acesso a esse tipo de técnica, mas é bem simples. Para quem resolveu todos os exemplos que já foi dado nessa aula, né, vai perceber que é uma coisa fácil de resolver. Aí, essa é uma equação de forma quadrática. Por quê? Porque a variável não é mais a variável x, a variável é uma função de x, né? E a função de x ela é elevada ao quadrado no primeiro termo, o termo que tem o a multiplicando, e depois ela multiplica b. Onde f é a expressão matemática com a variável x. Tá? A expressão matemática ou uma função com a variável x é f. Por exemplo, 4 vezes x ao quadrado menos x, tudo isso ao quadrado, menos 11 vezes x ao quadrado menos x, mais 6 igual a zero. Tá? Essa é uma equação na forma quadrática. A gente pode dizer assim. Então, mas nesse exemplo de 4 vezes x ao quadrado menos x, tudo isso ao quadrado, menos 11 vezes x ao quadrado menos x, mais 6 igual a zero. Quem é f de x? Né? Comparando com aquela fórmula ali em vermelho, quem é f de x? Quem é a? Quem é b? Quem é c? Essa é a grande pergunta. Então, anotem essa forma quadrática para ver que ela tem que encaixar aí. Temos que encontrar cada elemento que está aí nessa equação vermelha, que é a equação da forma quadrática. Tá? Agora, vamos responder essas 4 perguntas. Quem é f de x? Quem é uma função de x? X ao quadrado menos x. Vejam bem ali. Se encaixa direitinho, né, na fórmula vermelha que está ali. O A multiplica f de x ao quadrado. Então, o A, nesse caso, é igual a 4, porque 4 multiplica x ao quadrado menos x ao quadrado. B é o menos 11, porque o menos 11 que multiplica x ao quadrado menos x, que é o f de x. C é igual ao 6, que é o elemento ou o termo independente de x. Não tem x. Certo? Bom, identificando isso aí, vamos tratar de resolver o problema. Que tal? Então, f de x é igual a x ao quadrado menos x. A igual a 4, b igual a menos 11, c igual a 6. Então, vamos tentar, ou vamos colocar essa função original do exemplo, 4 vezes x ao quadrado menos x, tudo isso ao quadrado, menos 11 vezes x ao quadrado menos x, mais 6, numa função no formato de uma equação de segundo grau para a gente poder resolver. Tá? Isso que a gente tem que fazer. Então, chegamos a essa decisão. f de x vai ser substituído por z. E z a gente sabe, então, que é igual a f de x, que é igual a x ao quadrado menos x. Certo? E tá ali, ó, então, x ao quadrado menos x ao quadrado menos x, substituído por z. Então, ficou 4z ao quadrado menos 11z mais 6 igual a zero. E essa equação a gente vai resolver para encontrar o valor de z.
ou quais os valores de z que satisfazem essa igualdade. Temos aqui, então, usando Bhaskara mesmo, z é igual a 11 mais ou menos raiz de 121 menos 96 sobre 8. Isso aí, vocês resolvendo, vai dar um z igual a 2 e também a outra resposta de z igual a 3 sobre 4. Bom, agora, com z igual a 2 e z igual a 3 sobre 4, a gente tem condições de encontrar o valor de x. Vamos ver. Z igual a x ao quadrado menos x, que a gente viu aqui, né? Que a gente substituiu o z pelo f de x. Então, z é igual a x ao quadrado menos x. Substituindo z por o valor 2 que a gente encontrou, temos então que x ao quadrado menos x é igual a 2. E aí temos outra equação de segundo grau, que resolvendo, a gente acha x igual a 2 e x igual a menos 1. Então, dois valores para x. E também substituindo z por 3 sobre 4, temos que a solução para essa equação é x igual a 3 sobre 2 e x igual a menos 1 sobre 2. Então, temos os 4 valores possíveis que igualam a equação a zero. Se vocês colocarem o valor de x naquele exemplo, 4x ao quadrado menos x tudo ao quadrado menos 11 multiplica x ao quadrado menos x, isso mais 6, a gente, colocando o valor de 2, dá zero. Colocando o valor menos 1, dá zero. Colocando x igual a 3 sobre 2, dá zero. Colocando x igual a menos 1 sobre 2, também dá zero. Então, são 4 valores que resolvem essa equação, certo? Vamos fazer um outro exemplo para vocês fazerem no caderno novamente, copiem, façam, refaçam, façam teste, prova real, para ver se realmente são esses valores. Equações de forma quadrática, o exemplo 2 agora. Então, como resolver esse exemplo aqui? 3x na quarta igual a 2x ao quadrado mais 1. Primeiro, temos que descobrir quem é f de x, quem é a, quem é b, quem é c. A gente já viu que não é uma equação de segundo grau, mas a gente quer reduzir isso, quer chegar a uma equação de segundo grau. Então, x na quarta, a gente sabe que x na quarta é x ao quadrado vezes x ao quadrado. Então, podemos dizer, fatorar o x na quarta por x ao quadrado vezes x ao quadrado, como vocês veem ali. E em seguida, a gente coloca no formato de equação igual a zero. Vai ficar mais parecido com a equação de segundo grau. Então, nós temos ali 3x ao quadrado vezes x ao quadrado menos 2x ao quadrado menos 1. Isso aí, a gente vê que x ao quadrado, que tem nos dois primeiros termos ali, a gente pode dizer que seja, então, igual a f de x. F de x igual a x ao quadrado. A é igual a 3, B é igual a menos 2 e C é igual a menos 1. Primeira coisa, então, já foi feita, tá? Agora, dizemos que f de x é igual a um z, e z é igual a x ao quadrado, já que f de x é igual a x ao quadrado. E substituímos, então, x ao quadrado da equação por z, né? Então, temos ali o z ao quadrado, 3z ao quadrado, menos 2z, menos 1 igual a zero. Estamos então, fazendo a fórmula de Bhaskara, que z é igual a 2, né, que é menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, que é 2, menos 2 ao quadrado dá 4, mais 4 vezes a, que é 12, que é 6, 4 vezes 3, 12, sim, vezes menos 1, menos, com aquele negativo anterior, ficou com positivo 12. Tá? 12 mais 4, 16. Raiz de 16 é 4. Então, chegamos à solução. Vocês vão resolver esse Bhaskara aí.
no caderno para ver se dá essa solução. Z igual a 1 e Z igual a menos 1/3, tá? Chegamos ao valor de Z, mas ainda não temos o valor de X. Mas sabemos que Z é igual a X ao quadrado. Então, Z igual a X ao quadrado, colocamos no lugar de Z o 1, o valor 1 primeiro. 1 igual a X ao quadrado igual a raiz de 1, que é mais e menos 1. Vamos colocar também o outro valor, menos 1/3. Menos 1/3 igual a X ao quadrado. A gente tem uma solução no reino dos números imaginários, né? Porque nós temos uma raiz quadrada de um número negativo, e você sabe, então, que é a própria raiz do número, né? Multiplicado por i, o imaginário, que é a raiz de menos 1, certo? Então, nós temos os 4 valores de x que resolvem essa equação. Claro, era uma equação da quarta ordem, né? De 3x na quarta, então temos 4 raízes. Cruza 4 vezes o eixo x. Certo? Façam de novo e qualquer dúvida, então, estamos aguardando. Agora, então, vamos ver uma outra propriedade, outras coisas que a gente pode fazer. Tá? Equações que compreendem raízes de segunda ordem, ou seja, raiz quadrada. Então, aparece uma raiz quadrada na equação e aí o neguinho sai correndo, né? Não, vamos trabalhar, né, com o que a gente sabe. A gente já sabe muita coisa da matemática que dá para aplicar. Só que tem que tomar, olha, esses cuidados. Vamos ver. Qualquer raiz de uma equação dada pode ser também raiz de outra equação que se obtenha ao igualar os quadrados dos dois membros da equação proposta. O que quer dizer? Tem uma raiz e a saída de uma equação que tem raiz é sempre fazer ao quadrado, né? Uma raiz quadrada, a gente sai dela fazendo ela ao quadrado. E o que diz aqui é que tu pode pegar e elevar ao quadrado os dois lados de uma equação. Muito bem, só que os resultados, que diz assim, a proposição recíproca não é válida. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não são todos os resultados que a gente obtém, não são todos os valores de x que a gente vai obter que vão satisfazer a equação. Tá? Como a gente fez ali anteriormente, a gente resolvia, colocava o x no local do x para fazer a prova real e acontece que lá dava certo. Só que aqui vamos ver as coisas como acontecem. Vamos ver. Tem um exemplo aqui, que é a raiz quadrada de 2x ao quadrado menos 2x mais 1. Menos 2x, que é fora da raiz, menos 2x mais 3 igual a 0. Temos a nossa equação aqui. Então, primeira coisa que a gente faz é colocar a raiz para um lado, o que tem dentro da raiz, ou a parte da raiz para um lado, e o que não está dentro de raiz para o outro. Vamos ver. Aí. Então, ficou a raiz quadrada de 2x ao quadrado menos 2x mais 1 é igual a 2x menos 3. E aí, separamos, então, para cada lado da igualdade, aquele fator, o termo com raiz e o termo que não tem raiz. Agora, então, elevamos ao quadrado dos dois lados. Tá? E elevando ao quadrado dos dois lados, a raiz quadrada elevada ao quadrado é tudo que tem dentro, nos livramos da raiz. E do outro lado, a gente eleva o binômio ao quadrado. Vocês se lembram do binômio ao quadrado? Né? Primeiro termo ao quadrado, né? Então, 2x ao quadrado, que é 4x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo, então 2 vezes 2x, 4x, vezes menos 3, dá menos 12x, mais o segundo termo ao quadrado, que é menos 3 ao quadrado é 9. Então, temos essa igualdade, essa equação ficou dessa forma. Ainda podemos, então, simplificar mais, né, efetuando as operações, tá? Efetuando as operações, operando, né, a equação, a gente ficou com a equação clássica, equação de segundo grau. Menos 2x ao quadrado mais 10x menos 8 igual a 0. Né? Então, daí a gente pode fazer o Bhaskara ou qualquer outra técnica para achar as raízes, e eu achei as raízes x igual a 4 e x igual a 1.
tá? O que agora precisa, né? Precisamos testar esses valores, 4 e 1, certo? E vocês resolvam essa equação para ver se 4 e 1 é a resposta verdadeira. Tá? Então, temos aí o exemplo, temos a resposta, x igual a 4 e x igual a 1, né? Aqui, quando x igual a 4, temos substituindo o x ao quadrado, ficou 16, 2 vezes 16, menos 2 vezes x, que é menos 2 vezes 4, mais 1, menos 2 vezes 4, mais 3, tem que dar 0. Né? Ficou raiz de 32 menos 8 mais 1, menos 8 mais 3, que tem que dar 0. Ficou com... Quando x igual a 4, ficamos com raiz de 25 menos 5, que tem que dar 0. 5 menos 5, 0. Então, x igual a 4 é uma resposta para aquela equação. Agora, vamos fazer um teste com x igual a 1. Com x igual a 1, raiz de 2 vezes 1 menos 2 vezes 1 mais 1, menos 2 vezes 1 mais 3. Dentro daquela raiz, vocês já viram que ficou 2 menos 2, mais 1, e menos 2 mais 3. Ficou a raiz de 1, porque 2 menos 2 dá 0, raiz de 1, sobrou 1, raiz de 1 mais 1, igual a 0. Já não dá igual a 0, porque raiz de 1 é 1, 1 mais 1 é diferente de 0, essa não é a resposta. Agora um outro exemplo, o exemplo 2. O exemplo 2 é mais bonito, vocês veem aí. A raiz quadrada de 11x menos 6 igual a raiz de 4x mais 5 menos raiz quadrada de x menos 1. Quem quis aí somar essas raízes ou subtrair se deu mal, porque isso não acontece, não pode acontecer, porque na verdade a raiz ela não pode ser somada assim desse jeito. Né? Vocês já fizeram os exemplos, quem não tiver por dentro disso aí, volta e faz uma reprise da aula 2, 3 ou 4 lá, certo? Então, vamos lá, vocês têm todas as aulas, vocês têm acesso a essas aulas, vocês podem olhar novamente quais são as propriedades das raízes, propriedades das potências, que também as raízes são potências e as raízes são potências com expoentes em fração. Em seguida, então, já que estão todas as raízes aí, a gente eleva ao quadrado os termos de cada lado da equação. Vocês veem que não é elevar ao quadrado, né, o 4x mais 5 e depois elevar ao quadrado o x menos 1. Tem que ser tudo ao quadrado. Tudo que acontece de um lado tem que acontecer do outro lado da equação. Vocês sabem disso. Então, quando eu levo ao quadrado tudo de um lado, o outro lado tem que ser elevado dessa forma. Então, vocês observem que tem ali os parênteses, né? Eu coloquei os parênteses para vocês verem que o parêntese ele engloba toda a expressão dos dois lados, né? E do lado direito, apesar de terem 4 termos, né? São 2 raízes, e essas 2 raízes são 2 termos de um binômio. Então, quem não sabe o que eu estou falando, volta lá para estudar os binômios, né? E os polinômios e as propriedades de binômio, né? As multiplicações, né? E o binômio ao quadrado e etc, etc. Tá? Volta lá, dá uma olhada como é que isso acontece. A gente vai seguir aqui, o que vocês vão se lembrando, vocês vão fazer. Tá? Então, a raiz quadrada de quando ela é elevada ao quadrado, a raiz cai fora. Muito bem, então aqui do lado esquerdo, 11x menos 6, a raiz, que era o nosso objetivo, foi embora. Só que do outro lado, a gente faz, então, o binômio ao quadrado. O que é o binômio ao quadrado? Ficou raiz de 4x mais 5 ao quadrado é igual a 4x mais 5, tá? Depois, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo,
tá? Dá 2 vezes a raiz de 4x mais 5 vezes menos raiz de x menos 1. E o terceiro termo desse binômio ao quadrado é o x menos 1, porque raiz de x menos 1 ao quadrado é x menos 1. Tá? Quem tiver, pessoal, façam essa multiplicação para vocês verem que isso aí vai dar dessa forma. Mas desenvolvendo mais a coisa, indo adiante, eu tirei o negativo de dentro daquela raiz que tinha lá, coloquei todos os termos, porque a multiplicação de raiz quadrada vezes raiz quadrada, a gente pode colocar dentro da mesma raiz, tá? E o negativo foi para antes do número 2. A única coisa que aconteceu nesse passo aí. Para dar uma olhada, a gente vai usando as propriedades das exponenciais, né, das potências. Agora, simplificando, quer dizer, operando, né, os termos semelhantes, ficou 11x menos 4x menos x, tá? Ficou 6x. E aquele menos 6 somou com menos 5, com mais 1, tá? E ficou com menos 10. Igual, então, a menos 2 raiz de 4x mais 5 vezes x menos 1. Tudo isso dentro da raiz. Dividindo tudo por menos 2, ficamos com menos 3, né? Porque ficou 6x divididos por menos 2, ficou menos 3x. E menos 10 divididos por menos 2, ficou mais 5. E menos 2 dividido por menos 2, ficou 1 positivo. O 1 eu não preciso colocar ali, né? E aí já me simplificou, porque ficou com números menores e aquele 2 desapareceu. Agora, então, temos essa coisa aqui de novo com a raiz. Mas a gente ficou com uma expressão do lado esquerdo sem raiz e do lado direito com raiz. E isso a gente já sabe resolver, porque resolvemos no exemplo anterior. Tá? E aí, o que acontece? Elevamos ao quadrado dos dois lados, certo? Tudo que acontece de um lado da equação acontece do outro lado, tá? Então, elevando ao quadrado, temos ali do lado esquerdo da igualdade o binômio ao quadrado, que é o primeiro ao quadrado, né? 3x ao quadrado, 9x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 3 menos 3 vai dar menos 6, 6 vezes 5, 30, então com negativo menos 30x, e 5 ao quadrado, que é o segundo termo ao quadrado, é 25. E do outro lado, simplesmente, nós nos livramos da raiz, porque a raiz quadrada vezes raiz quadrada, né, ela some. Então, ficou 4x mais 5 vezes x menos 1. Então, agora, desenvolvendo esse 4x mais 5 vezes x menos 1, ficou 4x ao quadrado mais x menos 5. Por favor, façam essa multiplicação. E, operando, nós ficamos com uma equação de segundo grau, como a gente sonhava. 5x ao quadrado menos 31x mais 30 igual a 0. Certo? Essa equação a gente pode resolver de qualquer forma que vocês queiram, né? Qualquer formato que a gente aprendeu a fazer e que se encaixe nesse formato de equação completa de segundo grau. Indo em frente, então, desse exemplo 2, a gente encontrou uma equação de segundo grau que vai nos permitir achar o valor de x para essa equação, né? Então, vamos resolver. Por Bhaskara, nós tivemos essa montagem aqui. Menos b, menos 31 ficou 31, mais ou menos raiz de b ao quadrado, porque menos 31 ao quadrado ficou 961, menos 4 vezes a vezes c, né? A vezes c é 30 vezes 5, dá 150, vezes 4, 600. Deu negativo porque os dois valores são positivos. Vezes menos 4, deu menos 600. E embaixo é dividido por 2a. A igual a 5, 10.
certo? Desenvolvendo isso aí, a gente encontra os dois valores que pode assumir o x, 6 dividido por 5 e x igual a 5, são esses dois valores. Só que a gente tem que testar, testando os valores, os resultados. Se x for igual a 6 dividido por 5, nós temos que 11x, 11 vezes 6 sobre 5, menos 6, igual a raiz de 4 vezes 6 sobre 5 mais 5, menos a raiz de 6 sobre 5 menos 1. Substituímos, então, o x por 6 sobre 5. Seguindo, fazendo as multiplicações, tivemos, então, a raiz de 66 sobre 5 menos 6 igual a raiz de 24 sobre 5 mais 5, menos a raiz de 6 sobre 5 menos 1. Novamente, desenvolvendo as operações, né? As somas e subtrações, nós tivemos a primeira raiz ali, raiz de 36 dividido por 5 igual a raiz de 49 sobre 5 menos a raiz de 1 sobre 5. Tivemos, então, que ficou a raiz de 36 é 6, ficou 6 sobre raiz de 5. A raiz de 5 não podemos tirar, ali deixamos ali, porque dá um número periódico. Igual a 7 sobre raiz de 5, menos 1 sobre raiz de 5. Tendo 7 sobre raiz de 5 menos 1 sobre raiz de 5, a gente pode efetuar direto, porque tem o mesmo denominador, a raiz de 5. Então, é 7 menos 1 igual a 6. Então, 6 sobre raiz de 5 é igual a 6 sobre raiz de 5, e 6 sobre raiz de 5 é uma raiz dessa equação. Agora, a gente precisa testar o x igual a 5. X igual a 5, a gente bota na equação, ficou 11 vezes x, que é 11 vezes 5, menos 6, igual a raiz de 4 vezes 5 mais 5, menos a raiz de 5 menos 1. Efetuando as operações, com 55, raiz de 55 menos 6 igual a raiz de 20 mais 5, menos a raiz de 5 menos 1. Então, a raiz de 49 fica igual a raiz de 25 menos a raiz de 4. A raiz de 49 é 7, raiz de 25 é 5, raiz de 4 é 2. Tivemos que 7 é diferente de 5 menos 2. 7 é diferente de 3. Então, x igual a 5 não é uma solução para aquela equação original. 11, a raiz de 11x menos 6, né, igual a raiz de 4x mais 5, menos a raiz de x menos 1. A única resposta que a gente tem é que x pode ser igual a 6 dividido por 5. Então, essa é a resposta para esse exemplo. Certo? Nesta videoaula, dessas parte 1 e parte 2, espero que tenham relembrado as principais maneiras de encontrar as raízes de uma equação de segundo grau. Mais ainda, que tenham lembrado que quando x de uma expressão de segundo grau é substituído por qualquer dos valores das raízes da equação, esta expressão fica com seu valor igual a zero. E para fazer agora? Copiar no caderno os exemplos deste vídeo, resolvê-los sem olhar o desenvolvimento ou as respostas. Fazer os exercícios propostos nas folhas de exercícios. Verificar quais as verdadeiras dificuldades e tirar as dúvidas com a professora por e-mail. Faça um bom trabalho examinando e fazendo os exercícios da lista de exercícios que estão na descrição do vídeo e também conferindo as respostas no gabarito. Até mais!